Efésios capítulo 5, versículo 14 em diante. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Até aqui. Amém, amados? Versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécios aqui é uma palavra muito bonita, né? O significado de nécio é a pessoa tola. No nosso português, mais pejorativa, é burro. E ninguém quer ser chamado de nécio, de tolo, amém? Mas, obrigado, meu irmão. Ninguém quer ser chamado de tolo. Mas a palavra de Deus não quer também nos chamar de tolo, mas ela esclarece que existem atitudes tolas. E aquele que comete atitudes tolas começa a puxar para si o título de uma pessoa tola. Amém? Quantos concordam com isso? Se você estuda e se esmera em estudar e conquista notas boas, então, por tanto estudar, você acaba recebendo o título de uma pessoa estudiosa, de uma pessoa inteligente. Então a palavra de Deus, ela nos exorta de que ela está falando agora de atitudes tolas, de uma situação de tolice. E ela não está dizendo, olha, faça isso para ser tolo. Não. Ela está nos alertando para que não façamos, para que não sejamos achados tolos. Amém? Quantos aqui querem ser tolos? Então a palavra de Deus vai dizendo: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como tolos, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que esses 3 versículos aqui iniciais estão falando? Que uma pessoa que precisa ser despertada espiritualmente, ela está vivendo uma vida de tolice. Desperta, ó tu que dormes. Cristo vai te iluminar. Cristo vai te esclarecer. Então continua. Portanto, vede prudentemente como andais. Não andais dormindo. Não andais sonolentos, mas andai sóbrio. Andai vigilante. Não como tolo, mas como sábio. Então, o que é viver uma vida despertada? O que é viver uma vida sábia e não uma vida de neciedade ou de tolice? Não uma vida espiritualmente dormindo. Porque dormir é bom, mas apenas fisicamente, espiritualmente não. Amém? Fisicamente você ora e diz: Senhor, abençoe minha noite de sono, aleluia. E dorme, né? Vendedor quentinho, gostoso. Liga o ventilador em cima, daí se cobre, fica a delícia, né? Daí eu acordava muito dormido com o ventilador. Graças a Deus, orei. Consegui comprar um ar-condicionado alguns anos atrás. Então liga o ar-condicionado e se cobre, né? Delícia também. Pena que é muito barulhento, né? Mas dormir espiritualmente não é bênção. A Bíblia chama de tolice. A Bíblia fala que eu não estou sendo sábio se eu estou dormindo espiritualmente, dormindo para Deus. E o que é então
dormir para Deus. Versículo 16 vai esclarecer. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Remir o tempo, porque os dias são maus. O que é remir? Remir é resgatar. A Bíblia diz que Jesus, com seu sangue, nos remiu, ou seja, Ele nos resgatou. Nós íamos para uma perdição, íamos para uma eternidade sem Deus. Jesus nos remiu, Ele nos comprou, Ele nos resgatou, Ele nos livrou da morte, amém? Ele nos tirou da morte e nos trouxe para o seu reino, amém? Isso é remir, é resgatar, é trazer, é salvar. Mas agora aqui o remir é algo que eu tenho que fazer. Remir o tempo, porque os dias são maus. O que significa isso? Resgatar o que? Remir o que? O tempo. Que tempo? Essa palavra tempo aqui, ela é a palavra kairos, lá no original, que significa o tempo da graça, o tempo oportuno, o tempo específico, o tempo de Deus. É a oportunidade de Deus. É aquele momento que Deus toca em mim. É aquele momento que Deus age em mim. Aqui remir o tempo não fala de calendário. Não tem nada a ver com calendário. Tempo de calendário é a palavra cronos, não é a palavra kairos. E a palavra cronos também vai aparecer aqui, quando vai falar que os dias são maus. Então, eu poderia parafrasear essa frase dizendo: remindo os dias, porque os dias são maus. Só que ali no português está tempo e está dias, para a gente entender que não é a mesma coisa. E no original então vai dizer remindo o kairos, porque o tempo, porque os dias, o cronos é mau. Então, resgatar o tempo de Deus, resgatar a oportunidade, aproveitar a oportunidade de Deus, a oportunidade que Deus está falando comigo, a oportunidade que Deus está tocando em mim, agarrar o que Deus está fazendo na minha vida agora, porque o tempo, porque os dias, porque o cronológico, porque os meses, a segunda, terça, quarta, sábado, domingo, são maus. A minha vida aqui na terra, como tempo, como calendário, este tempo, este século, esta era é má. Aqui dias vai falar então de meses, de semanas, de anos, de era, de coisas passageiras, coisas dessa terra. Lá em cima, lá no céu, não existe calendário. Amém? Para Deus não tem domingo, não tem segunda, não tem terça. Para Deus o tempo, ele é sobrenatural, ele é kairos. É esse tempo, o tempo da graça, é o tempo onde Deus está. Não existe passado no tempo de Deus, não existe futuro. Deus é Deus e Deus Ele é. Agora aqui na terra existe a nossa era, existe os meses, existe os anos. Você é novo, daqui a pouco você fica velho, daqui a pouco aparece a ruga, daqui a pouco você morre, daqui a pouco vem as novas gerações. Entra PT no governo, sai PT no governo, graças a Deus. Isso é era, isso é tempo dessa terra. Então o que a Bíblia está nos alertando nessa noite? Para que eu seja sábio, para que eu não seja um tolo, eu tenho que aproveitar a oportunidade de Deus, eu tenho que aproveitar o tempo de Deus, eu tenho que resgatar, aproveitar, tomar para mim o tempo de Deus. Porque esta era, esta sociedade, este mundo, esses dias são maus. E maus aqui é a palavra para adiantado, doentio, ruim. É a mesma palavra que é usada para espíritos maus, espíritos doentes, espíritos sujos. Essa terra, não espere nada de bom dessa terra. Tenha sonhos, tenha planos, já vou falar daqui a pouco, para essa terra.
Mas nunca se esqueça de que essa terra é passageira. Você não é aqui, você apenas está aqui. A tua vida está oculta com Cristo em Deus, conforme diz Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante. A nossa vida está escondida em Cristo. Aqui é apenas passagem. É apenas passageiro. A nossa vida é com Deus nos céus. Mas enquanto passamos por essa terra, temos que viver para a glória de Deus, amém? Então, o que eu tenho que fazer nessa terra, o que eu tenho que fazer aqui, enquanto eu ainda não chego na eternidade, é andar despertado, é andar sóbrio, andar vigilante, remindo o tempo, porque os dias são maus. Uma das maiores dádivas que Deus nos dá é o tempo. São os dias. Só que a Bíblia, ela continua revelando, a palavra de Deus revela, da boca do próprio Jesus, que este mundo jaz no maligno. Amém? Por isso que eu não gosto de ouvir que tipo de música jazz, porque o mundo jazz no maligno. Amém? Mundo jaz no maligno, né? Não, é uma brincadeirinha. Se o irmão dormir do teu lado, aí dá um beliscãozinho gospel nele, tá? Jesus diz: este mundo jaz no maligno. Então esses dias são maus. A nossa sociedade, como sistema, ela é contra Deus. Amém? Ou você liga a internet, você liga a televisão, você vai para a escola, você vai para o trabalho, conversa com seus amigos, e quando você chega em casa, meu Deus, que bênção! Todo mundo, o mundo inteiro, toda a nossa sociedade, ela me leva para perto de Deus. Todos os meus amigos da escola, eles só falam de Deus. Eu ligo a televisão, tudo só converge para Deus. Eu ligo a internet, tudo só me traz para mais perto de Deus. É isso que acontece? Não. Pelo contrário. A Bíblia está dizendo aqui: desperta, ó tu que dormes, para que Cristo te ilumine. Não, porque esse que dorme espiritualmente, ele está sendo um tolo. O que significa dormir? Significa essa zona de conforto. Amém? Você já ouviu falar da zona de conforto? A zona de conforto é o melhor lugar para nós estarmos. Pena que nada de bom acontece lá. Nada cresce. Nada muda lá. Nada de bom vem até você na zona de conforto. Tirando isso, é o melhor lugar para vocês. Porque é o lugar que você domina. É o lugar que você não é confrontado. É o lugar que ninguém pede para você mudar. É o lugar que ninguém diz: olha, vamos remir o tempo porque os dias são maus. A zona de conforto do cristão é o lugar onde o diabo tenta nos jogar, visto que ele não consegue nos jogar no inferno. Preste bem atenção. Você se converteu, você se entregou a Jesus, Ele mudou a tua eternidade. Você vai passar a eternidade com Deus, amém? O diabo não tem poder para te levar ao inferno. Na verdade, ele não tem poder de levar ninguém para o inferno. Qualquer pessoa que se perde é porque desobedeceu a Deus, não porque o diabo levou. Mas então o diabo, que é o teu inimigo, desde que você seja amigo de Deus, não tem poder para te levar para o inferno. Mas ele vai tentar te levar aonde ele consegue, para te afastar dos planos de Deus, te afastar dos propósitos de Deus.
se ele não te impedir de levar para o céu, pelo menos a tua passagem aqui na terra, ele pode atrapalhar e muito. Ele pode fazer com que você seja muito infrutífero, pode fazer com que você não viva a vontade de Deus, pode fazer com que você não dê fruto, pode fazer que você seja apenas um crente, mas um crente carnal. E é claro que ele vai sempre tentar te levar ao pecado, para que você desvie da fé. E consequentemente, então até a eternidade vai ser perdida. Mas, às vezes ele não consegue te levar ao pecado, mas ele consegue te colocar na zona de conforto. E com Jesus não existe zona de conforto. Com Jesus não existe zona de conforto. Porque a nossa vida aqui na terra, ela em nenhum momento na Bíblia, ela é dada como uma metáfora, como um exemplo de férias. Olha, nós somos cidadãos dos céus, mas nós estamos de férias nessa terra. Não. Porque quando eu falo férias, né? É claro que férias, para muitos de nós, é trabalhar em casa, né? Pintar o muro, pintar a parede, né? Lavar a casa. Mas férias, muitos pensam, né, que é ir para a praia, né, no Nordeste, tomar água de coco, assim vai, né? Mas férias sempre lembram um tom de descanso. E a Bíblia não fala que a vida nessa terra é férias. A Bíblia não fala nessa terra que a nossa vida é como uma rede, né? Estamos deitados numa rede. Ou estamos aqui deitados, descansando, esperando a vinda de Jesus. Não. A Bíblia fala, nessa terra é uma caminhada. Caminhada não é zona de conforto, é caminhada, né? Nessa terra, a Bíblia diz que nós estamos em guerra. Que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, amém? Então a vida aqui na terra é assemelhada, então espiritualmente, como uma guerra, como uma caminhada. O apóstolo Paulo aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 10, vai falar que nós estamos, além de estar numa guerra, nós temos que tomar então a armadura do cristão. A armadura do cristão não é leque, não é boné, não é chimarrão, por mais que eu goste, mas não está na armadura. A armadura aqui é espada, é escudo, é calçado, é capacete, porque fala de luta, fala de guerra. Então, conforto, zona de conforto não tem nada a ver com a nossa vida cristã aqui na terra. Porque se eu me sinto confortável nesse mundo, é porque eu estou de acordo com ele. Você chega verão, 40 graus na sombra, você vai dormir, toma banho, já vai para o quarto para não suar, né? Liga o ar-condicionado, deixa lá no talo e vai dormir. Então você consegue entrar num conforto, porque o teu corpo está cansado, passou o calor o dia inteiro, né? Mas agora você vai dormir. Você tomou café, você jantou, tomou banho, agora vai descansar. Na tua cama não tem espinhos, ela tem espuma, né? Tem mola. Então tem ali travesseiro. Dentro do travesseiro não tem pedra, tem pena, não tem, né, pluma ou espuma. A temperatura está confortável. Então vamos botar assim que seria quase que uma zona de conforto, né? Agora está confortável para dormir, certo? Agora imagine você dormir então no chão, com pulga te atrapalhando, com pernilongo cantando um coral com segunda e terceira voz no teu ouvido. Ali não está confortável, certo? Ali você não descansa. Então, se eu, como um cristão, eu olho para esta sociedade e digo, eu estou confortável, é porque eu estou de acordo com ela. É porque eu estou dormindo espiritualmente. Eu não posso ficar confortável dentro de uma sociedade sem Deus. Nós estamos em guerra. Nós temos que andar sábios. Nós temos que andar prudentemente. Amém? Porque o nosso derredor, o inimigo está querendo nos estragar.
E o que o diabo vai querer fazer de nós, na nossa zona de conforto? Viver uma vida infrutífera, viver uma vida apática, uma vida fria espiritualmente. O reino de Deus, Jesus disse que ele é assemelhado a uma semente de mostarda. Amém? Quantos já ouviram essa passagem? Jesus falou, olha, o reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda. Entre as sementinhas ela é menor, pequenininha, mas plantada, quando germina, quando cresce, dá algo muito grande. Assim é o reino de Deus. Ele começa na nossa vida como algo pequeno, como algo quase que não perceptível. Você um dia, ainda vivendo sem Deus, você ouviu uma palavra, quem sabe como essa, que foi essa sementinha que tocou no teu coração, e você disse, não, eu vou deixar essa semente produzir dentro de mim. E hoje você vive para Deus. Hoje, isso cresceu dentro de você. O reino de Deus, ele sempre tem a ver com crescimento, nunca com estagnação, nunca com paralisação, nunca com frieza, nunca com sono, nunca com férias, nunca com zona de conforto. O reino de Deus fala de uma semente que vai virar uma árvore muito frondosa, muito grande. Jesus também disse que, olha, eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim o nome do Senhor, o nome do meu Pai, será glorificado na vida de vocês. Agora imagina Jesus dizendo, não, vocês têm que se contentar com as coisas lá embaixo. O reino de Deus vai ganhar na vida de vocês, mas vocês têm que se acostumar com a sua vidinha. Vocês vão crescer, vão comprar uma motinha. Daí você vai arranjar um namoradinho. Daí você vai comprar um terreninho, morar numa casinha. Dá até uma depressão falar isso. Porque Deus não tem izinho para você. Jesus falou, eu te escolhi para ser meu discípulo, para que vades e deis fruto. Não deis um frutinho. Deis fruto, e o vosso fruto seja um frutinho. Não, e o vosso fruto permaneça. Seja algo sólido, algo que cresça. Porque não existe fruto que não cresça, porque dentro do fruto tem semente. E a semente tem um potencial de crescimento. Ninguém olha para uma semente e diz, olha que semente linda, eu vou fazer um colar com essa semente. Não, a semente tem que ser colocada na terra, porque ali vem a próxima árvore. E nessa árvore vai ter mais sementes, e assim continua o ciclo, amém? Você vai deixar o Evangelho parar em você? Você vai deixar o reino de Deus parar em você? Ou você vai deixar com que as sementes que estão dentro de você se tornem outras árvores? Se você esconder a semente, você está entrando na zona de conforto. E o diabo vai bater palma para você. Agora, se você cavar, se você sujar a unha, sujar o dedo, plantar, regar, esperar, regar de novo, esperar de novo, cuidar, você vai colher. Amém? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Uma das maiores dádivas que Jesus nos dá é o nosso tempo. Como você gasta o seu tempo? Você ama Deus? Você tem uma vida com Deus? E você tem uma vida com Deus pela frente, amém? Você tem um namoro pela frente. Você tem um casamento pela frente. Meu Deus, ninguém disse amém. Ninguém recebeu essa bênção. A irmã recebeu, amém? Não está aqui. Irmãos, como eu falei, eu comecei a conhecer o Senhor com 13 anos de idade. Esse dia eu falava com alguns irmãos
né? Graças a Deus ainda sou muito novo. Tenho cara de 35, mas já tenho 36, né? Novinho. Já tenho 36 com cara de 35, né? Conservado. E esse dia eu fui conversando com os irmãos, eu lembrando, meu Deus, a minha época de adolescente, já buscava Deus, né? Graças a Deus. Nunca experimentei este mundo lá fora, né? Pecados, essa balada, essas coisas, nunca, graças a Deus, o Senhor me livrou disso. Mas aí eu lembrando então da minha época de adolescente, já no Ministério de Louvor, né? No Ministério de Jovens, pregando. Em casa, me lembro do trabalho. Daí eu lembrando, falando com os irmãos, meu Deus, como eu fazia coisa tola. Como em alguns momentos eu era infantil, eu era imaturo. Meu Deus, que vergonha, né? Se aquilo fosse, se a nossa vida fosse filmada e hoje mostrasse, eu sentasse no sofá com a minha esposa, com meus filhos e aparecesse lá. Eu há 15 anos atrás, 20 anos atrás, fazendo coisas, não vou dizer pecado, mas vou dizer coisa tão tola, imaturidade na escola, né? Fazendo bagunça na escola, conhecia Deus e fazia bagunça na escola, que vergonha. Às vezes na igreja, né? Tocava um instrumento muito alto, alguém mandava baixar, ficava bicudo, né? Se eu visse aquilo ali hoje com a minha família, assim, meu Deus, que vergonha, desliga isso. Né? Vamos tomar um café e dormir. Então, a imaturidade, ela faz parte do nosso crescimento. Aqui nós estamos falando de remir o tempo, cuidar com o nosso tempo. Mas a gente começa do zero. Ninguém começa já lá do meio e do final, né? Todo mundo começa do zero. Então quando a gente erra, a gente se perdoa, a gente tem que se perdoar, porque a gente está começando. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente tem que aprender a lição, amém? O que às vezes dói no meu coração é ver cristãos que já depois de anos, já era para ter aprendido a lição, e ainda não aprendeu. Então hoje, se meu filho de 7 anos vem lá, pai, me ensina aqui a somar. Olha aqui, eu estou somando aqui 11 mais 15, estou me atrapalhando. Eu vou sentar com ele com muito amor, com muito carinho. Não, meu filho, é assim. É aqui, risquinho. Daí sobe um, desce e vai aqui, pá. Então é uma alegria ensinar isso para ele, porque ele está na época de aprender isso. Agora, se com 25 anos... ele chegar para mim e dizer, pai, me ensina a diminuir, vai ser motivo de tristeza, amém? Se uma pessoa de 25 anos não souber diminuir, quem sabe o Senhor está falando aí, amém? Misericórdia, né? Não precisa levantar a mão e dar um glória, né? Fica quietinho. Mas seria uma tristeza, seria uma coisa, meu Deus, se ele tivesse vindo aqui, né? Fazendo a faculdade e dizendo, pai, eu não estou aprendendo, não estou entendendo esse negócio da faculdade. Quem sabe eu também olharia, nem filho, nem eu entendo, vamos procurar na internet, vamos procurar com alguém. Seria uma alegria ajudar ele, mas naquilo que está de acordo com a idade dele. Então, meu irmão, cresce no caminho do Senhor. Você errou, não te martiriza mais pelo passado. Mas tira a lição. Tira a lição. Teve uma vez eu quebrei um dedo andando de bicicleta. Estava lá na igreja, em Itajaí, ajudando o rapaz a mexer nos cabos de som. E ele disse, olha, tem que ir lá na casa, eu não sei se tinha comprado alguma coisa. Ele falou, tem que ir lá comprar tal coisa. E eu peguei a bicicleta e saí no risco. Né? Deve ter pego ali um 90, né? Alguma coisa aí para arredondar. E perdi o controle da bicicleta numa reta. Tu ri, mas eu quero saber se tu já caiu de bicicleta também.
perdi o controle, caí. A minha mão foi para dentro do raio. Ali, caí, né? Raio rodando, quebrou um dedo. Levantei, fui para cá, fui lá avisar o rapaz, fui para casa, fui pro postinho, aquela coisa. Até hoje, quando eu passo naquela rua, eu não fico com medo de cair. Mas eu lembro, aqui eu caí de bicicleta. E hoje eu não passo mais de bicicleta lá, porque eu não moro mais em Itajaí, né? Mas na época, depois que eu passava de bicicleta por ali, eu até reduzia, né? Eu até reduzia. Porque é o lugar que eu caí. É o lugar que eu caí. Enquanto vocês riem, eu vou apertando aqui, amém? E você, meu irmão? Quando chega perto de uma situação que você lembra que um dia você caiu, você reduz? Ou você vai de qualquer jeito? Vai cair de novo. Se você caiu e você se levantou e o Senhor te sustentou pela mão, não precisa se martirizar. Um dia aqui nessa esquina eu caí, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Agora eu vou sofrer para o resto da vida. Não. Se o Senhor te levantou, graças a Deus. Mas lembra de onde caíste. Aprende a lição. Pergunta se depois daquele dia eu botei 90 na bicicleta. Eu não botei mais. Porque sobraram 9 dedos que ainda não quebraram e eu não queria quebrar mais um. Amém? Então aprende a lição, irmão. Aprende a lição. Remindo o tempo. Resgatando o tempo de Deus para os dias. O que eu tenho vivido? É a vontade de Deus? Remindo o tempo aqui, imagine que o tempo de Deus, ele está preso, ele está oculto. Você tem que remir ele, você tem que resgatar ele, você tem que salvar. A oportunidade de Deus, ela está em Deus, e você tem que resgatar, você tem que remir, você tem que pegar, porque os dias nessa terra são maus. Por isso o Espírito Santo lá em Apocalipse ele fala: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Nunca diz assim: olha o que o Espírito vai dizer. E nunca diz o que o Espírito disse um dia. Não. Abre os seus ouvidos para aquilo que o Espírito Santo diz. Ele diz hoje, ele diz agora. Em outra passagem diz: se hoje ouvides a voz do Senhor, não endurece o teu coração. Amém? Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endurece o teu coração. O que é não remir o tempo? É não viver a vontade de Deus. É não saber o que Deus quer que eu faça e botar isso em prática. Deus só tem o melhor para cada um de nós. Quantos creem nisso, amém? Você crê que Deus tem o melhor para você? Amém. Já poderia dar um exemplo que Ele enviou Jesus para morrer por nós. E Jesus é o melhor de Deus, amém? Então Deus só tem o melhor para você. Sabe qual é o maior inimigo do melhor de Deus? Quem sabe dizer? O inimigo do melhor é o ruim. Não, de maneira nenhuma. O maior inimigo do melhor é o ruim. Qual que é o maior inimigo do melhor? É o bom. O bom é o maior inimigo do melhor. Porque eu tenho 2 caminhos pela frente. O melhor de Deus, o caminho de Deus. E do lado tem o caminho bom. Não o caminho ruim, é o caminho bom. O mundo está cheio de caminhos bons. O mundo está cheio de pessoas que não têm Deus, mas são pessoas boas.
Então o diabo, ele tenta te colocar na zona de conforto, dizendo: não precisa ir pelo melhor caminho, só vai pelo caminho bom. Olha, o teu primo não é crente, é uma pessoa tão boa, seja que nem ele apenas. O teu vizinho é uma pessoa tão legal, tão boa, não usa droga, não vai para balada, é uma pessoa de família, obedece o pai e a mãe, é uma pessoa tão boa, seja que nem ele. O diabo vai dizer isso para você. E eu me contento com o bom. Isso é alguém legal. Não uso droga, vou para a igreja no domingo para bater um pouco de palma, ver os irmãos, comprar cachorro quente no final do culto e vou para casa. Sou uma pessoa boa. Se o diabo não consegue te fazer uma pessoa horrível, ele vai dizer: seja uma pessoa boa. Só isso, fique sendo uma pessoa boa. Deus não quer que você seja uma pessoa boa. Deus só tem o melhor para você. Deus quer que você viva o melhor que Ele tem para você. Deus não tem o melhor e coisas boas. Deus só tem o melhor. A vontade de Deus. Romanos capítulo 12 vai dizer que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. É perfeita a vontade de Deus. Eu não preciso ir por um caminho bom, eu tenho que ir pelo caminho de Deus. É o caminho perfeito, é o melhor. Como você gasta o teu tempo? Não, eu gasto o meu tempo com coisas boas, mas é com aquilo que Deus quer que você gaste. Eu já falei várias vezes aqui, dando um exemplo: internet. A internet é uma arma poderosíssima. Quando eu falo de internet, eu não falo contra a internet, eu falo da internet. Eu abro o olho das pessoas para falar de internet, porque eu tenho curso na área, eu entendo consideravelmente sobre a internet. Então, a internet é uma arma poderosa. Então, se eu dizer para você, me diz sobre uma faca é de Deus ou é do diabo? Na mão de um assaltante é uma arma do diabo, né? Agora, se eu estou lá em casa fazendo um churrasquinho, bem suave, né? Carvãozinho vermelhinho, pego lá aquela faca assim, corto a carne para preparar, aquilo ali é de Deus. Amém? De Deus. Se eu vou chamar o irmão para comer na minha casa, né? Não, daí para comer. Daí não é churrasco. E eu vou cortar a cebola, né? Aleluia. Vou cortar a cebola. Então a faca é de Deus. A cebola não é de Deus. Se eu faço um bolo de banana integral com biomassa de banana verde, daí a faca que eu corto um pedaço de bolo para dar para o meu irmão é de Deus. Então a internet, ela pode ser usada para as coisas de Deus e para as coisas do diabo. A internet não é nem santa e nem demoníaca. A internet é do homem. Agora, para que você usa a internet? Ali ela vai se caracterizar um instrumento do diabo ou de Deus para a tua vida. Amado, eu acordo de manhãzinha, todo dia, e vou ter meu momento com Deus. Vou dar um bom dia para Deus, vou lá, faço meu café abençoado, bem forte, sem açúcar, para dar aquela acordada legal. Sento no meu sofá, ligo o computador. Aperto Y, aparece no YouTube. Daí, às vezes eu já coloco Gabriela Rocha, às vezes eu coloco Diante do Trono, às vezes já vai aparecer lá as opções que eu vi, já escolho alguma coisa ali. E já começo a escutar hinos e começo o meu dia glorificando a Deus. Se não tem internet, às vezes falta, né? Porque a rádio é uma benção, né? Às vezes falta internet, chove, lá no menor falta internet aqui. Então é sem música mesmo, mas é adorando a Deus.
Agora eu vejo jovens que é o dia inteiro com o celular na mão. O dia inteiro na frente do computador. Mas não é se edificando, é se desedificando, se desconstruindo. Seja em redes sociais, mas não para estar em contato com as pessoas, mas para saber da fofoca das pessoas, para falar mal das pessoas. É mandar mensagens para as pessoas, mas não coisas edificantes, e sim coisas tolas. Amados, na internet você faz cursos de graça sobre qualquer coisa. Se você não souber aonde achar, pode me procurar que eu digo. Existem lugares que dão até diploma de graça pela internet. Coisas até a níveis de bacharelado. Você estuda tudo de graça pela internet. Mas a maioria dos jovens fica vendo vídeos do bêbado tirando a camisa e cantando na rua, da galinha atravessando a rua e sendo atropelada por uma bicicleta, da vídeo cacetada que a noiva, e eles dizem pro noivo, alguém vem, derruba e cai derruba ela na piscina. Você já viu essa? Assistido que passa no Faustão. Faustão tá vivo ainda, né? É vendo videozinho cacetada, é vendo tolice, é mandando mensagem o dia inteiro para as pessoas, no meio do seu trabalho, para pessoas. Poderia estar estudando, poderia estar aprendendo vídeos, um monte de coisa que eu aprendi foi através da internet, não foi diretamente com as pessoas, foi vendo vídeos, lendo como fazer isso, como fazer aquilo, né? Eu tenho Glória, eu trabalho com Glória, então várias coisas ali, eu fiz curso, mas outras coisas que eu não sabia, vai lá como fazer isso, como fazer aquilo. Aprendi um monte de coisa. Tive um sonho, sempre tive um sonho de escrever um livro, né? Hoje eu tenho um livro escrito, um livro digital. Procurei em Deus como fazer, como não fazer. Fiz, coloquei diante de Deus. Agora tem aqueles que gastam a internet com tolice. E o que vai frutificar? O que vai edificar? O que vai somar no plano que Deus tem para você aqui na terra? Amados, a nossa geração, ela tem vivido uma geração sem valores, uma geração vazia de valores, vazia de sentido. Quando a pessoa está triste, ela finge, pela internet que está tudo bem com as pessoas. Ela compra um sapato novo, ela tem que bater foto com o sapato novo, fazendo biquinho, para ter algumas curtidas. Se ninguém curte, a estima dela já vai lá embaixo. Mas aí ela recompartilha, para mais pessoas ver. Alguém vai lá, curte a foto dela com o batom novo. Ai, que bom, pelo menos 10 pessoas curtiram meu batom novo. Meu irmão, isso é vazio de vida. É vazio. Eu não sou contra, você pode bater uma selfie, coloca lá. Agora tem crente que não tem noção, meu irmão. Crente que posta, compartilha coisas com palavrão. Crente que compartilha posts de horóscopo. Meu irmão, tem de misericórdia, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Quer compartilhar? Compartilha coisa boa, vai lá em lugares bons. Seja coisas bíblicas, seja coisas sobre saúde, sobre educação, sobre trânsito, sobre criação de filhos, ou até algo de humor, mas que seja algo sadio. A minha opinião, não está na Bíblia isso, mas na minha opinião, uma pessoa que compartilha um post com palavrão, é como se ela estivesse falando palavrão, na minha opinião. Porque se ela está compactando com aquilo, se ela está levando isso para frente, certo? Porque você vê na internet um post com palavrão, é uma coisa, não foi você que colocou. Agora, se você compartilha, você está colocando isso para outras pessoas verem. Você escreveria um palavrão num papel e daria para um monte de gente ler?
Não, mas se compartilha, é isso que vocês estão fazendo. Mas tem crente que faz. Eu não sei muito no que ele crê. Diz que é em Deus. Aproveite a oportunidade de Deus, porque os dias são maus. Não deixe a tua vida passar aqui na terra em branco. O que você vai deixar? O que você vai contar para os seus filhos? Amados, eu casei com 22 anos. Comecei a buscar o Senhor com 13, 14. Então eu tive 8 anos ali para buscar o Senhor antes de casar. Eu sei o que é ser ansioso para casar. Se você pensar, irmão, mas você está falando, mas você já está casado, você já tem 2 filhos, você já é sócio da Celeste, né? Tem que ir lá depositar a mensalidade. Você já é sócio do mercado. Meu irmão, eu sei que é estar ansioso, mas eu sei também o que é descansar em Deus, e Deus fazer tudo na tua frente, que você vê, meu Deus, é só Deus que poderia fazer isso na minha vida. Mas tem que esperar em Deus, tem que buscar em Deus. Se você for fiel a Deus, Deus vai fazer com que as coisas aconteçam no seu tempo. O tempo de Deus vai ser redimido para você, o tempo de Deus vai vir sobre você. Por mais que os dias sejam maus, mas as coisas de Deus vão acontecer na vida daquele que não dorme no caminho, não dorme no ponto, mas daquele que está vigilante, sendo sóbrio em Deus. Deus vai operar na tua vida, mas não dorme no ponto. Busca Deus. Hoje, com 2 filhos, meu tempo realmente é esgoelado. Hoje eu leio muito pouco em comparação ao que eu já lia. Mas eu lembro que na época de solteiro, livros para tudo que é lado. Às vezes meus, às vezes emprestado. Na época que eu casei, então a minha esposa também gostava de ler muito. Nós líamos muito. Hoje para ler já é mais corrido. Leio, mas é mais corrido. Porque já tem mais afazeres, mais atividades. Já tem crianças ali, vamos andar de bicicleta, vamos passear, vamos brincar comigo, vamos ver desenho comigo, aquela coisa. Não, mas você já estava vendo desenho? Não, mas eu quero ver contigo. Né? Já tô alertando. Então já é mais difícil. Aproveita o tempo que você tem hoje. Ah, meu irmão, eu não tenho tempo para orar. Meu irmão, se você não tem tempo para orar, você tem tempo para quê? Se você diz que ama Deus. Ah, mas é que eu acordo cedo, eu acordo às 7, vou para o meu trabalho, lá é puxado o dia inteiro, chego em casa cansadão, tem faculdade à noite, chego em casa cansado e vou dormir. Primeira observação: se você esperar para orar, para buscar Deus quando for dormir, depois de já ter feito tudo errado durante o dia, depois de ter corrido para lá e para cá o dia inteiro, você só vai orar dizendo boa noite, Senhor. A hora que Deus for falar para você boa noite, você já está dormindo. Acorda mais cedo. Eu nunca disse isso em púlpito. Nunca. Meu irmão, eu acordo às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, o celularzinho começa. Ah, eu acordo já num pulo com vontade. Não, pode cansar. 5 horas. Mas depois de acostumar, no começo foi difícil, é claro. Mas depois que eu acostumei, sábado e domingo que eu acordo um pouquinho mais tarde, já dá dor de cabeça, já me dá uma agonia por não ter acordado cedo. Mas eu não acordo cedo para ir ver o que aconteceu no Facebook. Eu não acordo cedo para ver o que está passando no jornal. É para estar diante de Deus. É para orar. É para meditar na palavra. Depois que eu falei com Deus, eu falo com os homens. Depois que eu li a Bíblia, eu vou ler jornal. E se acontecer alguma coisa de eu me atrasar de manhã, não deu de ler a Bíblia, seja meio-dia, seja de noite, mas é quando acontece um acidente. Mas uma coisa é você tomar como prioridade para você. Tem jovens aqui que já estão namorando, quase alguns noivos, outros ainda vão noivar em breve, né?
querem casar. Se toda semana um der presente para o outro de perfume e roupa cara e fazer lanche toda semana, dependendo das condições financeiras, quando é que eles vão casar? No dia de São? Porque aquele que quer algo maior tem que pagar o preço. Amém? Tem que pagar o preço. Quanto você está disposto a gastar? Quanto que você está disposto a pagar, melhor dizendo, pela vontade de Deus na tua vida? Qual é o valor que você dá para as coisas de Deus? Daí você primeiro acorda de manhã, primeira coisa, Facebook. Segunda coisa, vê jornal. Segunda-feira, terceira coisa, vê se alguém mandou mensagem no WhatsApp. Daí orar é se der à noite. Daí você chuta pau da barraca dizendo, nada de Deus acontece na minha vida. Deus não me abençoa. Onde é que está Deus que não está me vendo? Deus está vendo, meu irmão. Você acordar de manhã, é pro Facebook. Deus está vendo você acordar de manhã e ficar vendo o videozinho da galinha conversando na rua. De 3, 4 horas gastar com isso por dia não é nada. Mas tirar um dia para jejuar é Deus livre. Tirar uma hora para ler a Bíblia é algo impossível. Se for para folhear a revistinha da Avon, fica 1 hora, né? Avon, eu estou falando, né? Fora de moda, né? Agora ler a Bíblia é 2 minutos, já dá sono, né? Se você ligar o jornal, ligar em entretenimento, meia-noite você está lá ligadão. Mas não vem para a vigília de sexta, porque é até meia-noite. Não, eu sinto muito sono, estou muito cansado. Meu irmão, qual é o valor que você dá para as coisas de Deus? Quanto que você está disposto a pagar? Mostre isso para Deus todos os dias. Qual é o valor que você dá para as coisas de Deus? Para que o tempo de Deus, o kairos, a vontade de Deus, aconteça na tua vida. Porque os dias dessa terra são maus. Portanto, desperta. Desperta. Que essa noite seja como colocar o teu dedo na tomada e dizer, acorda, irmão. Para de perder o teu tempo com coisa que não edifica. Ah, mas é um momento de lazer. Que seja um momento de lazer. Mas o momento de lazer tem que ser um momento não o dia inteiro. Daí você gasta o dia inteiro no lazer e para Deus não dá nada. Separe o teu melhor momento para Deus. Deus também vai te dar momentos de lazer, momentos de risada, momentos de descanso ao longo do dia, mas separe sempre a prioridade para Deus. Sempre. Daqui a alguns dias você dará testemunho e vai dizer o que Deus estará fazendo na tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém?